Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Conferência Ethos, que se inicia agora. Quero primeiro cumprimentar a nossa audiência que nos acompanha pelo canal de YouTube do Instituto Ethos, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma conversa com Mayal Payakan sobre a necessidade de representação política e institucional de povos originários, de movimentos sociais, de movimentos indígenas, quilombolas e negros. Qual a influência que se pode exercer nas políticas públicas a partir do sistema institucional de representação política e quais são os principais desafios na ocupação desses espaços por estes grupos? Eu sou a Marina Esteves, sou analista de projetos em práticas empresariais e políticas públicas aqui no Instituto Ethos, acompanho ativamente a agenda de crime e meio ambiente e hoje você, a moderadora e entrevistadora da nossa convidada, Mayal Payakan. Seja muito bem-vinda, Mayal. Mayal é uma jovem liderança, mulher e ativista indígena Kayapó Memegocré, filha de Paulinho Payakan, lendária liderança indígena Kayapó, que ficou conhecido por lutar pela inclusão dos direitos indígenas na Constituição Federal de 1988 e pela demarcação da terra indígena Kayapó. Mayal é bacharel em Direito, sendo a primeira mulher Memegocré a concluir uma graduação. Profissionalmente, atuou na defesa dos direitos dos povos indígenas dentro de instituições como a FUNAI, como a CESAI, e como assessora da deputada Joênia Wapichana. Hoje é mestranda em Direito pela Universidade Federal do Pará e pré-candidata da Rede de Sustentabilidade a deputada federal também pelo Estado do Pará. Seja muito bem-vinda, Mayal, é um prazer contar com a sua presença aqui conosco hoje. E aí eu gostaria já de dar início à nossa conversa, né? Perguntando para você e pedindo para você contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, quais foram os momentos principais do seu caminho para a decisão, né, de se pré-candidatar a deputada, e depois a gente segue, né, com o nosso debate. Então, muito obrigada e eu passo a palavra para você. Bom, boa tarde, né? Boa tarde. Agradeço imensamente o convite, um espaço e um momento importante para diálogo, né? Para mostrar a nossa voz. E falando em nossa voz, inicio muito por um momento, né? Que eu sempre escuto, que é tivemos muito tempo silenciados, né? E agora é o momento do povo brasileiro, tanto em relação à pré-candidatura de mulheres indígenas, mas para o mundo ouvir nossa voz. E também para as futuras gerações entender nosso contexto, né, tanto político, social, indígena, mas também o nosso espaço, né, que estamos ocupando e buscando ocupar, né, porque já estivemos ocupando tanto a academia, né, ambientes de trabalho, de organizações, e agora, por que não, né, ocupar um espaço tão importante, não só para os povos indígenas, mas para todo o povo brasileiro, que é esse espaço político, né, que onde nasce as leis, né, onde se criam esse espaço em relação a políticas públicas. Né, traçando um pouco da minha trajetória, sou filha de uma liderança, de uma família de lideranças, então eu nasci num contexto de luta e de resistência, entendendo esse espaço de defesa, né, desde a época da Constituinte até o momento. Então, a nossa geração, né, que é uma segunda geração de filhos, netos, enfim, de lideranças e de movimentos sociais e indígenas, estamos buscando garantir, né, o que foi construído pelos nossos pais e pelos nossos avós, pelas nossas tias. Então, estamos nesse espaço como mulher, como indígena, como jovem, como liderança, né, buscando dialogar entre esses dois mundos, né, garantir a nossa sobrevivência no Brasil e principalmente garantir esse espaço, esse território para as futuras gerações. Então, o nosso objetivo principal é lutar, né? É lutar em defesa da nossa terra, do nosso rio e da nossa floresta. Eu inicio essa trajetória, esse novo ciclo, nesse novo ambiente, junto com o meu povo, né? Junto com as mulheres Kayapó, junto com as mulheres, de maneira em geral, em relação ao nosso estado do Pará. Mas um fato muito importante dizer é que uma pré-candidatura, né, em relação a um espaço político, ela não se dá só no Estado,
né? Ela perpassa pelo Brasil inteiro, pelo movimento indígena, pelos movimentos sociais, para a sociedade brasileira. Então, é um momento muito importante que estamos traçando agora. Muito bacana, Maia. Obrigada pelo seu primeiro comentário. Gostaria agora de entrar com você um pouquinho na temática mais específica do painel, né, e entender como é que você enxerga, observa e vê, né, a necessidade de representação política e institucional de povos originários, especialmente, né, populações indígenas, mas outros movimentos sociais também, né, como o movimento quilombola, o movimento negro. Qual a influência que esses grupos podem exercer na construção de políticas públicas, no seu acompanhamento para a implementação, a sua fiscalização, dentro, né, desse sistema institucional de representação política? Bom, a nossa representação, né, ela se dá pelo fato de muitos anos ou por muito tempo, né, até contextualizar que o primeiro deputado indígena foi Mário Juruna, né, praticamente há mais de 30 anos, e no atual momento temos uma primeira deputada, sempre eu faço referência de primeira deputada mulher, pelo fato dela ser uma mulher indígena, mas uma segunda parlamentar, né, que é a deputada Joênia Wapichana. E, para mim, particularmente, eu observo a importância da figura da deputada Joênia Wapichana como uma mulher indígena no parlamento, né? Ela traça a luta em defesa dos direitos indígenas, principalmente no atual momento, onde a gente se depara com tantas tentativas de violações de direitos indígenas, principalmente. Porque tratar sobre direitos indígenas é tratar sobre o meio ambiente, a floresta, os rios, as mudanças climáticas. Então, nós somos detentores de conhecimento em relação à alteração do clima, né? O porquê que se está dando essa alteração tão gigante, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, tanto a parlamentar como a Joênia, né? E hoje em dia, né? A gente observando a importância desse espaço é exatamente por isso, né? Porque a luta continua em diversas áreas, né? Tanto o movimento quilombola, tanto outros movimentos também circulando, né? E também está em diversos espaços. Então, o nosso pensamento é que a nossa caminhada e a nossa luta, ela se une, é uma agenda em comum, né? É uma agenda que ele perpassa pelo mesmo caminho, né? Estamos lutando pelo mesmo objetivo, né? Estamos lutando pela garantia e sobrevivência da nossa terra, né? O que significa a nossa terra, a nossa cultura, os nossos valores, né? A nossa língua tradicional, né? Então, permanecer dentro da nossa terra, permanecer dentro do nosso território, significa a nossa sobrevivência, né? Significa que estamos tentando e vamos continuar, né, garantindo os nossos direitos originários, né? Que a todo momento existe uma tentativa de retirar esses direitos conquistados, e o nosso objetivo e a nossa alerta e o nosso despertar agora, nesse momento, principalmente nós, mulheres indígenas, é porque nós conhecemos a floresta, né? Cuidamos da criança, cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa terra, e é exatamente por isso, né, que esse espaço que a gente está lutando tanto, né, para estar, pelo fato de entender o que acontece na nossa base, né? A gente sabe o que acontece dentro da nossa casa, né? E o que precisa também mudar, né? Não basta só entender o que acontece, mas a gente precisa ter estratégias para mudar o atual momento de pensamento, né? Também em relação do que está acontecendo. Então, a gente precisa estar para poder mudar, né? Mudar as regras, mudar tudo o que está acontecendo. Então, é exatamente por isso o nosso objetivo. E isso afeta todo mundo, né? O cacique Raoni, ele sempre disse, em todas as falas dele, ele fala, se o indígena parar de respirar, o mundo inteiro vai parar de respirar. Então, é exatamente isso, né? A nossa alerta em relação
que se acontece uma devastação, se acontece algo desse tipo e essa retirada de direitos, vai afetar todo mundo, não vai afetar só nós, povos indígenas, né? A nossa alerta, porque a gente sente primeiro, né? Com a devastação, somos o primeiro a sentir, somos a primeiro a alertar também sobre o que está acontecendo. Então, esse espaço, ele é de suma importância para dar continuidade na luta para as futuras gerações. Temos uma geração de indígenas e não indígenas muito engajados, né, em relação a todo o assunto em relação às mudanças climáticas, né, tanto nacionalmente e internacionalmente. Então, é exatamente isso, né, uma luta intergeracional, uma luta em conexão com os antigos, com o presente e pensando no futuro também. Incrível, Maia, muito obrigada pela sua intervenção, né? Muito legal essa comparação que você traz, né, entre a preservação do modo de vida indígena com a preservação, né, do meio ambiente, dos ecossistemas, e que isso, né, indica consequências não só a vocês que nos alertam, né, quanto, né, a toda a população. Então, realmente, é uma luta comum. Muito bacana essa sua observação. Seguindo aqui para a pergunta seguinte que eu gostaria de trazer para você, quais os principais desafios e barreiras que você observa, né, ao se candidatar a esse cargo de deputada federal, sendo mulher, sendo indígena, quais são as lutas, né, que essas duas posições te colocam, e quais são, né, na sua visão, as maiores dificuldades e principais ameaças que os povos indígenas hoje sofrem, né, a nível institucional e a nível de política pública, seja de omissão ou seja pela ação, qual você observa que é o principal desafio das populações indígenas nesse momento? Neste atual momento, né, a gente tem inúmeras dificuldades, né, acredito que inúmeras barreiras, né, mas o primeiro contexto é o fato de você ser mulher e indígena, né, então eu acredito que o nosso primeiro passo, né, e eu até sempre falo que é um ato de coragem, o que está acontecendo nesse momento. É um ato de coragem porque a gente não tem ainda domínio, né, sobre um espaço político, porque antigamente era algo muito distante, né? Antigamente era algo muito que a gente procurava ter acesso, mas era um espaço distante. E agora estão cada vez mais chegando perto, né? E tantas outras mulheres também candidatas, pré-candidatas, né, neste momento. E as nossas principais dificuldades é esse entendimento a esse espaço e o nosso objetivo nesse espaço. É porque muitas pessoas perguntam, né, por que você está sendo candidata? Né? Ou por que uma mulher indígena está sendo, né, pré-candidata? E é neste momento que a gente explica, né, exatamente o nosso contexto de vida, né, e o que o nosso contexto de vida e essa garantia de direitos também afeta toda a sociedade, né? Então é uma luta em conjunto, né? As nossas dificuldades perpassam por esse entendimento, né? Essas barreiras que a gente observa já há muito tempo, né? Das pessoas que precisam abrir mais, né? Discutir mais e dialogar mais a importância da candidatura de uma mulher indígena, né? Porque muitas vezes a gente já observa isso na sociedade não indígena, que sempre foi um espaço político de homens, né? Um espaço totalmente dominador, né? E agora para nós mulheres está conquistando e lutando, né? O primeiro passo a primeira dificuldade é exatamente isso, né? É pensar, né? O tanto que a gente está subindo degraus, mas esses degraus sempre o primeiro não o primeiro impedimento, mas a primeira dificuldade que a gente sente é por ser mulher, né? E segundo, por ser indígena, né? Então, a gente luta, né, com muita coragem, né, em relação a esse novo momento e esse novo ciclo é exatamente por isso, né? Porque a gente acredita e a gente sabe, né, das nossas conquistas e principalmente da nossa luta histórica de movimentos de mulheres indígenas, né? Hoje em dia a gente tem um atual contexto, né, de mulheres indígenas lutando tanto na parte do artesanato, tanto na parte em vários espaços,
né? E o porquê não nesse espaço político, né? Que antes era totalmente dominado por homens e agora, principalmente para nós mulheres, né, indígenas, está lutando por esse espaço. Então, a nossa principal quebra, né, de paradigma ou nosso principal objetivo é fazer com que a sociedade entenda a nossa importância nesse espaço político, né? Esse espaço que que está ali garantindo, né, todo um aspecto em relação tanto aos direitos, né, do povo brasileiro e dentro disso, né, os nossos direitos indígenas, que muitas vezes fica, né, a gente tem observado muito, né, o trabalho da deputada Joênia Wapichana, né, que é um exemplo para nós mulheres, eu acredito para toda a sociedade também, na luta tanto em relação ao meio ambiente, mas os direitos indígenas, né, o tanto que ela tem travado ali dentro daquele espaço a importância e a voz da mulher indígena. Então, a nossa esperança, né, e no que eu acredito é realmente que a gente possa ultrapassar, né, esse momento, né, e fazer com que a sociedade entenda a nossa importância, né, e nossa voz, né, nesse espaço. Incrível, Mayal, com certeza, né? Pensando numa política representativa, né? A gente não pode deixar de incluir essas diferentes partes da sociedade, partes que compõem a sociedade, nada mais justo e essencial e necessário, né, do que a presença indígena na tomada de decisão política, né? Uma vez que esse território que a gente habita hoje em dia é todo de vocês, né? Basicamente. Eu queria perguntar para você, você já começou a comentar um pouco dessa aliança que populações indígenas podem fazer, né, com nós, não indígenas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui, né, como é que a gente pode aproximar essa sociedade ocidental, branca e de outras origens, né, que não indígenas, dos povos indígenas, né, como a gente pode apoiar esse tipo de candidatura como a sua e como dessas diversas outras pessoas e mulheres que você cita, né, como a gente pode ser parceiro na luta indígena, apoiar com as causas de vocês e trazer mais visibilidade para essa agenda, né, tão importante, tão essencial para a manutenção, né, da nossa qualidade de vida e todas as pessoas, né, que vão ser afetadas pelas mudanças do clima. Eu acredito que o primeiro momento, né, de apoio, eu acredito que já é esse exemplo que a gente está tendo, que é esse diálogo, né? Eu acredito que isso já é um passo muito importante, né, para a gente mostrar a nossa voz, né, mostrar o nosso entendimento, né, o que a gente está lutando, o porquê que a gente está lutando, o porquê que são mulheres indígenas a estar tomando essa decisão, né? Em primeiro momento também, essa decisão também não é individual, né? Ela não é uma decisão pessoal, ela é uma decisão do povo, né? Uma decisão coletiva. Assim como os nossos direitos originários eles são coletivos, né? O nosso pensamento em relação a uma pré-candidatura, né? No contexto, né? Que eu estou agora, ela é uma decisão coletiva. Ela vem do povo, ela vem da base, ela vem de uma forma de consulta, né? Então tem toda uma estrutura, né, em relação a isso. Isso precisa ser respeitado e isso é um exemplo também, né, de candidaturas. E além desse diálogo, o respeito, né, em relação ao nosso contexto, né, eu acredito que divulgar mais, né, as nossas campanhas, né, a nossa forma como a gente está transmitindo, né, toda a nossa história, né, então a gente tem tanto em relação, né, à divulgação, né, ao diálogo, né, a mostrar a nossa voz, mostrar todo o nosso conhecimento em relação a isso, mas também temos que ter apoio também em relação ao financeiro, que é em relação, né, tem já várias candidaturas, inclusive a minha, né, que lançamos já o financiamento coletivo, então tem vários aspectos que as pessoas elas podem, né, abrir mais esses espaços para poder a gente estar dialogando, para a gente estar conversando, para a gente estar mostrando, mas também estar apoiando, mostrando candidaturas para a família, né, para a comunidade e para toda a sociedade,
né, daquele estado, no caso, né, no meu caso, o estado do Pará. Eu estou vindo pelo estado do Pará. E é bom falar, né, em relação ao nosso estado, porque o nosso estado, né, ele precisa muito dessa representação pelo fato, né, do atual contexto que a gente tem vivido, principalmente aqui, né, uma série de violações ou tentativas, né, e a gente precisa realmente criar uma agenda positiva, de criar uma agenda boa para todos, né, então eu chamo muita atenção em relação sempre a isso, porque as nossas pautas são incomuns, né? Elas acabam, né, dialogando lá na frente. Então, a importância de se atentar, de ouvir, né, e de entender também. Então, eu acredito que são vários aspectos, né, de apoio, né, que a gente precisa. A gente precisa de um apoio de divulgação, a gente precisa de um apoio, né, de tanto numa parte de divulgação, de engajamento, né, também de ouvir, de ter espaço como esse que está tendo agora, né, de ouvir nossa voz, e tanto também como apoio em relação, né, à questão de recurso, em relação a campanhas de financiamento, ou algo desse tipo, né? Então, tem várias, né, questões que podem ser apoiados, que podem ser divulgados, e acredito que é exatamente isso, a nossa luta é coletiva, e cada vez mais que um apoiar o outro, isso vai aumentando muito mais, né, e a gente consegue realmente chegar em toda a população, porque, né, a gente vai divulgando, vai falando, vai comunicando, e isso é o mais importante. Incrível, Mayal. Hoje, justamente, né, a gente está aqui nessa posição de ouvinte, é uma enorme honra poder contar com a sua participação, escutar você falando sobre a sua experiência, sobre o seu caminho, e que populações indígenas e a sua população, seu povo em específico, né, precisam que a gente possa, né, trocar e oferecer e estar junto a vocês, né, nessa caminhada. Então, incrível contar com a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo aqui hoje é reduzido, mas eu tenho certeza que a gente vai ter muitas outras oportunidades para estarmos juntos, né? E seguimos dessa maneira que você comenta, né? De maneira conjunta, oferecendo o que a gente puder, né? Para fortalecer candidaturas como a sua. Então, antes da gente terminar, eu queria ceder novamente, né? Mais um espaço para você fazer seus comentários, trazer aqui conclusões, pontos de atenção, o que você gostaria de chamar a atenção para nesse processo todo, e comentar um pouquinho, né, uma mensagem para o nosso público que nos acompanha aqui através da Conferência Ethos. Bom, né, quero agradecer novamente essa oportunidade, que eu acredito que é muito importante, exatamente pela agenda em comum que a gente tem, né, tanto do Instituto quanto da conferência, né, do debate em torno, né, uma agenda, né, que a gente quer construir e a gente precisa construir, né, que fala sobre povos indígenas, tradicionais, quilombolas, a sociedade, né, que a gente precisa observar, né, essas políticas públicas do atual momento, né, o que é saudável para as futuras gerações, né, e que futuro que a gente quer para as futuras gerações, né, qual que é o futuro para seus filhos, filhas, para os seus netos, né, uma sociedade do bem viver, né, tranquilo, ou uma sociedade que a gente tem que ficar lutando a todo momento para garantir o básico, né? Então a gente observa muito, né, essas questões, principalmente iniciando da nossa base, da nossa comunidade, né? Eu não quero uma terra destruída para os meus filhos ou para os meus netos. Eu quero que eles conheçam o nosso território, assim como eu cresci, assim como eu tive uma infância dentro da aldeia, né? Assim como a gente tem o nosso conhecimento tradicional, assim como a gente tem os nossos conhecimentos em relação à nossa língua, em relação à nossa medicina tradicional, que está dentro da floresta, a alimentação, né, que é o nosso peixe, né, que é o nosso rio limpo. Então, é exatamente esses pontos que a gente quer, né? A gente quer um futuro saudável, a gente quer um futuro muito bom para as futuras gerações, né? Então, a gente não quer chegar lá na frente e mostrar livros ou vídeos, né, para os nossos filhos de como foi que eu vi
ou vivi, né, naquele determinado momento, mas eu quero que ele saiba também, eu quero que ele consiga, né, sentir, né, o rio limpo, que ele consiga sentir a terra, né, que ele consiga estar no nosso território, na nossa aldeia, né? Então, é o nosso futuro, né, que a gente quer continuar, né? E eu acredito que exatamente isso que a sociedade inteira, né, deve se atentar pelo fato de que, né, o rio limpo, né, chega dentro das casas de todo mundo, né, a alimentação saudável, né, sem agrotóxico. Então, a gente tem uma série de políticas e uma série de demandas que ele tanto faz parte da nossa cultura, mas como também ele faz parte do mundo não indígena. Então, a gente chama muita atenção que a gente precisa ser ouvido nesses aspectos também, né? A gente precisa também estar nesses espaços de diálogo e nessa importância, porque a gente está garantindo o futuro de tantos nossos filhos e das nossas filhas indígenas, mas como das futuras gerações, de todas as crianças, né? Então, de mulheres principalmente também, né? Hoje em dia, se a gente tem um rio contaminado ou se a gente tem uma floresta destruída, isso afeta totalmente a saúde do ser humano, né? Então, que políticas públicas que a gente quer, né, para a nossa sociedade, né? E que sociedade, né, que a gente deve alertar, né, sobre o que está acontecendo agora. Então, eu acredito que é um momento realmente, é um momento muito importante da gente se unir, da gente lutar juntos, porque a mudança está nas nossas mãos, né? Essa mudança que a gente quer de um futuro melhor está nas nossas mãos. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência para mudar, né? A gente não tem um plano B, né, que a gente vai construir, né, um novo mundo, né, com uma Amazônia, né, limpa. A gente tem um agora para poder mudar, né? A gente não tem o depois. Então, eu acredito que é exatamente essa consciência que todos nós, né, devemos ter em relação ao nosso planeta, ao nosso mundo, aos nossos direitos, à nossa floresta e principalmente a Amazônia. Perfeito, Mayal, muito obrigada pela sua mensagem extremamente potente, né? Eu acho que é uma mensagem urgente, a gente precisa voltar, né, nossas atenções para o cumprimento desses pontos, dessas causas que você traz, né? São essenciais, são urgentes, não há mais tempo a se esperar, né? Não adianta a gente seguir nesse caminho de destruição que a gente vem seguindo, né, atualmente. Então, gostaria de te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite, por aproveitar desse espaço que a gente consegue também fazer com o nosso público no YouTube. Então, a gente fica muito feliz com a sua participação. Sem dúvidas, estaremos juntas, né, em outros espaços, para mais articulações. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente deseja sorte no seu caminho, sorte na sua pré-campanha, na sua candidatura, e seguimos juntas, né? Eu gostaria de agradecer também a nossa audiência que nos acompanha pelo canal de YouTube, e a todas, né, pessoas que se interessam pelo assunto e estão aqui com a gente hoje. Não se esqueça de acompanhar as demais atividades da Conferência Ethos no canal do YouTube. Estamos ao vivo todas as quintas-feiras aqui no canal do Instituto Ethos. Então, sigam com a gente para mais atividades e a gente se encontra numa próxima vez. Muito obrigada e boa tarde para todo mundo. Inovação, excelência e governança guiam o Axê. Farmacêutica mais inovadora do Brasil e líder em prescrição médica. O Axê leva à sociedade soluções inovadoras para contribuir com tratamentos seguros e eficazes.
A excelência operacional está incorporada em todas as plantas. Em Pernambuco, estamos aptos a inspeções internacionais, EMA, FDA. Os resultados consistentes ao longo dos anos demonstram a força, a solidez e a perenidade da companhia, além da sua capacidade de gerar valor para o negócio, para o meio ambiente e para a sociedade. Acreditamos que muitos podem ter suas vidas transformadas pelo que fazemos e seguimos cumprindo nosso propósito de levar mais vida às pessoas, onde quer que elas estejam. Axê, mais vida para você. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros, porque na Ball somos uma só família. Ball, líder na fabricação de latas de alumínio sustentáveis. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. At Heineken, we are all brewers at heart.
To brew is something rather special. We bring together natural ingredients under the perfect conditions and transform them into something the world loves. As brewers, we also bring people together. We've always believed the best moments in life are those we share with others. Passion, enjoyment, and respect are in our DNA. But we want to be equally great at making a positive impact in a world that is facing huge challenges. Climate change, water scarcity, inequality, poverty. Over the past decade, together with our extended family, we have worked to brew a better world. We've made considerable progress, but in the coming decade, we want to raise the bar even higher, setting ourselves on a path to carbon neutrality across our value chain, maximize circularity, and replenishing the water we consume where it matters most. We will brew a culture that embraces inclusion and diversity, foster a workplace that is both fair and safe, and support communities where we can make a difference. And we will continue to advocate for moderation, address the harmful use of alcohol, and offer 0.0 alternatives so people always have a choice. At Heineken, we know that while ambitions inspire us, it's our actions that define us. We are brewers and doers. Our journey requires the very best ingredients, our people and partners. We invite you to join us in raising the bar for a responsible, fairer, and healthier society. Together, we will brew a better world. Cheers to that.